O ministro Barroso teve seu dia de mané. O ministro Barroso, da Suprema Corte Brasileira, essa semana, em um discurso político da UNE, no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro, fez um discurso inflamado, um discurso político, do qual ele disse que foi vaiado, inicialmente ele foi vaiado, e ele disse que era um momento oportuno, porque aquilo ali era democracia, que ele tinha sido vaiado, mas estava sendo aplaudido, porque isso é democracia, que inclusive essa democracia que nós acabamos com o bolsonarismo. Não é a primeira vez que ele tem uma ação contrária ao Bolsonaro, ou seja, tem uma declaração manifesta de que ele é contra o Bolsonaro. Ora, o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ter esse tipo de atitude. E não é a primeira vez. Vocês se lembram daquele episódio de Nova York, em que ele foi também vaiado pelos bolsonaristas que estavam lá no hotel, e ele disse, perdeu, mané, quer dizer, uma coisa assim nesse sentido, né? Então, eu acho que o ministro Barroso demonstra uma situação que nós brasileiros, pelo menos da minha geração, não entende que o Supremo Tribunal Federal tem que ter essa manifestação política, essa participação política. Se bem que há estudiosos que dizem que há uma tendência no mundo de que os Supremos Tribunais Federais também tenham uma característica política, né? Mas eu acho que não, porque no Brasil, o Brasil copia as coisas todas erradas, né? Mal feitas, porque o Supremo Tribunal Federal ele tem que responder pela Constituição. Ele é um órgão que dirime os conflitos constitucionais. E no Brasil, a maneira como os políticos indicam os ministros do Supremo Tribunal Federal também é igual em quase todos os outros países do mundo. Só que nos outros países do mundo, o presidente da República indica aquele que tem um pensamento ideológico na mesma área dele. Mas a partir do momento que ele assume, ele tem liberdade para decidir pelo que é o melhor para o país. No Brasil, eu acho que não. Pelo contrário, no Brasil eu até já usei essa expressão, né? É a voz do dono, aquela famosa propaganda, né, da RCA Victor, que tem um gramofone e tem um cachorro do lado. A voz do dono. Parece-me que eles têm que corresponder por essa nomeação. E na Constituição está escrito o quê? As condições para um ministro do Supremo Tribunal Federal é da conduta ilibada. O que é conduta ilibada? É ser ético, ser moral. Não é ter paixões políticas, nem manifestar as suas paixões políticas perante a sociedade. O que ele tem que fazer é responder pelos atos que estão nos autos, ou seja, o juiz, o magistrado, fala somente nos autos. Acontece que nós, como vivemos uma sociedade do espetáculo, me parece que é pouco para eles serem ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles querem ser celebridade. E isso acontece também no judiciário, em todo o judiciário, essa relação horrível que existe entre políticos e magistrados, porque os políticos dependem dos magistrados e os magistrados dependem dos políticos para sua indicação, que é uma coisa objeta. Nunca vi uma coisa dessa. Essa relação promíscua entre dois poderes que são harmônicos e independentes. Então, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo,
está lá hoje com uma série de membros que não são, são políticos, que têm predileções políticas e que já foram reprimidos, já foram, inclusive por decisões do Conselho da Magistratura, da Alta Magistratura, que eles têm que ser isentos dessas posições políticas, inclusive publicamente. Mas me parece que eles não entendem isso. Parece que eles têm uma necessidade incrível de aparecer, de ser celebridade. Deveria fazer outra coisa, ser artista, ser jogador de futebol, ser cantor, né? Do que ser celebridade. Olha, eles estão fazendo uma função pública em nome de um país, em nome de uma sociedade, que não são eleitos, mas são escolhidos pelos que são eleitos. Então, me parece que há essa relação promíscua entre o poder judiciário e o poder político muito ruim para o Brasil. O ministro Barroso vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é que ele se coloca nesta posição? Quando foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele traz os militares. Foi ele que criou toda essa celeuma terrível sobre a questão da urna. O que tem que chamar os militares para auditar a urna? Se existem empresas multinacionais, independentes, que fazem isso, para que chamar os militares? Ou seja, ele que criou todo esse problema político, me parece que dentro de um plano orquestrado por ele, porque agora ele é frontalmente contra o Bolsonaro. Então, é difícil a gente entender como que esses magistrados, esses seres que, de uma certa forma, são únicos no Brasil, porque eles têm uma série de regalias, mas que as suas regalias foram conquistadas através do seu mérito, do mérito jurídico, do conhecimento jurídico. E me parece que não é mais pelo conhecimento jurídico. Ser advogado é obrigatório ter conhecimento jurídico, mas não é magistrado. Magistrado, na minha opinião, os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ter uma parte, serem juízes de carreira. Porque uma coisa é você defender o seu cliente, outra coisa é você ser juiz. Ou seja, os perfis são diferentes. O conhecimento jurídico é o mesmo, mas os perfis são diferenciados. Então, hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está repleto de advogados. Acho que tem mais advogados do que magistrados. Agora sai a Rosa Weber, né? Com certeza ele vai colocar lá outro advogado, ele não vai colocar um juiz de carreira. Porque, na verdade, a profissão de advogado pública, né, quando ele segue a carreira pública, o ápice da sua carreira é ser membro do Supremo Tribunal Federal, da alta corte do país. Eu acho que isso que, inclusive, incentiva a carreira política. Bom, a gente está vivendo esses momentos muito complicados no Brasil, em que eu não gostaria que esses magistrados tivessem essa postura, eles não tivessem esse lado celebridade e que, de uma certa forma, fizesse simplesmente justiça.